Boa noite, pessoal. Eu sou o Kainan Lima Novaes dos Santos, sou do curso de História e bolsista da revista Maracanã, responsável pela editoria, pela secretaria da revista e trabalho também na dinamização do periódico científico em si. E hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre como é fazer esse trabalho, né, da dinamização da revista Maracanã. Mas antes disso, né, é legal eu contar um pouco para vocês, explicar um pouco para vocês sobre o que seria a revista Maracanã, né? E ela é o periódico científico aí do programa de pós-graduação do curso de História da UERJ, e ela trabalha com resenhas e notas de pesquisas de mestres ou mestrandos e também com artigos originais de doutorandos ou doutores, né? Ela tem uma publicação que é quadrimestral, ou seja, a gente tem 3 publicações lançadas ao ano, né? Uma que abarca os meses de janeiro a abril, outra de maio a agosto e outra de setembro a dezembro, né? No ano de 2022, a gente já lançou 2 edições, a edição 29, que foi um dossiê livre, a edição 30, que foi um dossiê sobre os 80 anos da entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial, e a gente tem um dossiê por lançar agora entre setembro e dezembro, que vai ser o dossiê Comemorações, né? Então, agora que a gente já compreende mais ou menos o que é a revista Maracanã em si, como funciona a dinamização do periódico em si, né? Primeiro a gente tem aí o processo de publicação, que tem 4 etapas, sendo a primeira dela a de submissão dos artigos, que é quando a gente recebe os artigos dos autores e nessa primeira parte a gente precisa verificar se esses artigos atendem às diretrizes da publicação para que a gente possa prosseguir as etapas, né? Então ali a gente tem uma série de regras, de diretrizes que os artigos precisam atender e a gente verifica isso nessa etapa. Na etapa de avaliação é quando a gente tem ali, né, todos os artigos que passaram nessa primeira etapa, a gente coloca eles em tabelas do Excel e nesse momento a gente começa a solicitar os especialistas da área de cada artigo, né, do assunto de cada artigo, para poder fazer uma avaliação às cegas desses artigos e dar o parecer deles, se for a rejeição, ou aprovação, ou uma reavaliação. Essa seria a segunda etapa e geralmente a que mais demora, né? Porque é uma etapa que depende aí da disponibilidade dos pareceristas. Depois que um artigo ele recebe aí 2 aprovações, né, a gente passa para a etapa de diagramação. Na etapa de diagramação em que a gente precisa pegar esse arquivo depois de aprovado, depois de reenviado pelo autor com as correções que os pareceristas apontaram na etapa de avaliação ou não, né, caso ele tenha recebido aí as 2 aprovações ou ainda que tenha sido aprovado com alguma mínima correção por fazer. Na etapa de diagramação a gente recebe esses arquivos, né, e o nosso papel, no caso dos estagiários, é de pegar esse arquivo e diagramar ele, de colocar ele ali nos moldes já da publicação da revista, né, da edição. No caso, a gente faz isso com 1 por 1 dos artigos. E a próxima etapa já é a etapa da publicação, em que a gente pega cada um desses artigos e une para poder compor aí a nossa edição. Outra coisa que é importante da gente comentar nesse processo todo é a importância do periódico, né? Que, assim, além de ter uma importância devido à sua capacidade de divulgar, né, todo o conhecimento científico que é produzido nele, a gente também tem na etapa de avaliação uma mobilização nacional dos pesquisadores, né, de diversos temas para poder avaliar. Então a gente consegue ter essa mobilização nacional, a gente consegue ter o contato aí com autores e com esses pareceristas, independente aí da barreira geográfica, então a gente não está restrito a ter essas contribuições só do Rio de Janeiro, e a gente, né, acaba contribuindo para que essas pesquisas, esses artigos sejam lapidados a partir da contribuição desses pareceristas do Brasil inteiro, né? Uma última coisa que eu acho válido comentar é que a gente tem aí as 3 próximas edições, a 31, comemorações ainda esse ano, a 32 sobre teoria da história e a 33 sobre ideias e discursos em contextos imperiais do século XVI ao século XVIII, as nossas próximas edições. Então é isso, muito obrigado.